Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que você vai identificar a melhor estratégia, como que você vai saber escolher estratégias boas para ter um bom retorno, para ter um bom resultado dos seus investimentos. Vamos lá? Me acompanha aqui então que esse vídeo está muito legal. Como sempre, super objetivo, já está aqui minha planilha, já estão aqui os gráficos, todos os resultados que a gente precisa analisar. Então vamos lá, vamos começar. Essa estratégia que eu estou chamando de HL, tá? Por que HL? Porque ela leva em consideração os pontos de máxima e os de mínima, né? O high e o low, mas o que interessa aqui é o seguinte, ó. 20 anos de mercado, tá? De 2000 a 2019, um investimento inicial de $1.000 virou mais de $43.000, ou seja, uma taxa de mais de 20% ao ano. Será que isso é bom? É ruim? O que significa isso? Né? O que significa você arriscar o seu dinheiro para ganhar 20% ao ano? Dois pontos importantes que a gente tem que analisar em toda a estratégia, tá? Para entender se realmente ela é boa, se ela funciona. O primeiro que eu gosto de analisar é esse aqui, ó, acurácia. Tá? O que é acurácia? É a relação dos acertos e dos erros, ou seja, qual é a minha taxa de acerto? Eu estou errando mais do que acertando? Se a acurácia é positiva, a chance de você ter sucesso no longo prazo é maior. Tá? Eu sei que existem estratégias lucrativas e que você acerta menos do que erra. Né? Por exemplo, você pode ter uma estratégia que você tem 40% de acerto, mas quando você ganha mais do que o que você perde. Então, no longo prazo, ela é lucrativa. Só que vocês vão entender por quê que ter uma acurácia positiva, uma acurácia maior do que 50%, faz toda a diferença no longo prazo. Tá? Nós já vamos chegar lá. Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto de analisar. E o segundo ponto está aqui, ó, esperança matemática. Existe lógica matemática para essa estratégia ser lucrativa? Porque senão pode ser simplesmente um golpe de sorte. Né? As estratégias, elas oscilam ao longo do tempo. Os resultados podem não ser exatamente aqueles que você estava prevendo. Mas se você tem uma esperança matemática positiva, e o que é a esperança matemática? É a relação da porcentagem de acerto vezes o percentual desse acerto, né? Em relação à porcentagem de erros vezes o percentual desse erro, vezes o ganho médio ou o loss médio. Ou seja, se você tem uma maior acurácia, uma maior taxa de acerto, a sua chance de ter uma esperança matemática também aumenta, ok? Isso se você tiver ganhos muito próximos de perdas, que é o que acontece aqui nesse caso. Ó. O ganho é um pouco maior, só que ele não é tão expressivo, ele não é o dobro do que a perda. Né? E, novamente, eu sei que existem estratégias lucrativas e positivas no longo prazo, investidores que gostam de estratégias que, por exemplo, quando você ganha o dobro do que quando você perde, só que eu vou te mostrar que no longo prazo, na hora que você joga uma simulação aleatória, isso aqui faz muita diferença se você tiver uma taxa de acerto maior do que uma taxa de erro, tá bom? E aqui está um gráfico, tá? Um gráfico simples do acumulado. Você pode ver que tem oscilações, né? Mas ele existe uma tendência muito clara de ganho aqui no longo prazo, tá? Lembrando, esses dados aqui são de 20 anos de mercado, tá? Drawdown. O drawdown, que eu vou entrar nele aqui agora, é um outro indicativo de rebaixamento da sua conta, tá? O que ele significa? É a maior perda que você teve em relação a um pico acumulado anterior, ou seja, a um máximo de ganho anterior. Então, fica claro a gente ver aqui, ó, tá vendo que esse aqui é um pico, ó. Esse aqui seria o drawdown após esse pico. E por aí vai. Esse aqui, essa queda aqui, se for maior do que essa, o drawdown vai ser relativo a esse pico com essa queda sim, ou seja, sempre o pico anterior. A partir do momento que o mercado sobe, o pico deixa de ser esse e passa a ser o acima dele. Simples assim, tá? E aqui vem uma lição, o que eu aprendi em mais de 6 anos de análises aqui a fundo, que é com relação ao drawdown. Nós estamos falando de renda variável,
Nós estamos falando de oscilações normais do mercado e não adianta você querer reduzir muito o drawdown. Eu falo isso porque quanto mais você reduzir o drawdown, pior é o seu resultado de longo prazo, pior é a sua rentabilidade. E isso é muito simples de entender, porque se você está tendo uma rentabilidade maior, quer dizer que você está arriscando mais. Então vai ter oscilação de mercado, vai ter quedas, vão ter altas maiores, vão ter variações maiores, né? Então não adianta querer reduzir muito o drawdown e esperar ter uma rentabilidade boa. Naturalmente a coisa vai caminhar para esse lado. Se você quer uma redução menor, um drawdown menor, você vai ter que abrir mão de rentabilidade. É assim que funciona em renda variável. Se você quer um drawdown menor, você vai abrir mão de rentabilidade. Ou seja, renda fixa tem uma rentabilidade pequena e praticamente não tem drawdown nenhum, praticamente não tem quedas, né? Elas sempre ganham em cima de ganho, mas é um ganho pequenininho, uma rentabilidade anual pequena, por isso que você tem um drawdown pequeno. Tá bom? Então não se preocupem muito com o drawdown, a não ser que ele seja, sei lá, acima de 60%, aí é perigoso, né? Mas nesses níveis, 30%, 40%, até 50%, na minha opinião, eu acho super aceitável dentro de um modelo de rentabilidades maiores no longo prazo. Eu não estou buscando aqui rentabilidade pequena. Rentabilidade pequena e risco pequeno é renda fixa. Nós estamos falando aqui de renda variável, estratégias para renda variável, tá bom? Esse aqui agora é o resumo, tá, pessoal? Notem que eu tenho aqui os 20 anos de novo, ó, de 2000 a 2019, tá? Saldo acumulado, as máximas e as mínimas durante o ano, tá, do saldo, o drawdown ao longo de todos os anos, a rentabilidade do ano e a rentabilidade acumulada. Tá? O que eu quero te mostrar aqui? Olha o nível de drawdown que a gente tem ano a ano. Oscila muito, mas você tem 25%, 29%, 21%, 22%, 23%, 22%, 23%, ou seja, a queda, a oscilação faz parte do negócio, faz parte do jogo de renda variável. Não dá para fugir disso. Se você quer ter oscilações pequenas, você vai sacrificar a rentabilidade. E aí talvez seja melhor você buscar outro tipo de investimento. Não querer correr risco em renda variável não faz o menor sentido. Renda variável tem risco. A gente tem que administrar esse risco. E é exatamente isso que faz uma estratégia ser lucrativa no longo prazo ou ser confiável no longo prazo do que outra. Tá? A gente tem que ter uma gestão de risco porque o risco faz parte do negócio. Olha que interessante essa coluna aqui de rentabilidade ao ano. Mesmo a gente tendo apenas 3 meses com rentabilidade negativa, né, 2000, 2007 e 2015, o resultado de longo prazo, só o primeiro ano ficou negativo. Por quê? Porque no primeiro ano não tinha como ter saldo acumulado, né? Foi o resultado do primeiro ano que era negativo. Todos os demais nós tivemos resultados positivos. E o que isso quer dizer para a análise da estratégia? O que isso quer dizer? Se a estratégia é boa, é ruim? Qual que é a diferença? E isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui é só um overview, é só uma visão geral de resultados, de oscilações, de possíveis quedas da estratégia. Não quer dizer que a estratégia é consistente, que é boa e que dá resultado. Sabe por quê? Porque tem justamente o fator de aleatoriedade, o fator que o mercado pode agir de forma diferente, o fator que o mercado pode não seguir exatamente esse retrato aqui, essa fotografia que ocorreu durante esses 20 anos. Então, o que eu quero mostrar para vocês? É aqui do lado, ó. Esses pontos, tá? E eu vou voltar a minha imagem aqui agora. Esses pontos são um dos mais importantes que eu considero para você realmente entender se uma estratégia pode ser considerada boa, pode ser considerada rentável e ter chances de sucesso no longo prazo. E sabe por quê? Por conta de um simples fator. Isso aqui são resultados de uma simulação de Monte Carlo, tá? Que eu vou explicar já o que é isso, em cima da nossa estratégia inicial. O que é a simulação de Monte Carlo? Simulação de Monte Carlo, eu pego dados aleatórios do mercado,
tá? Considero dados aleatórios, faço dados randômicos baseados em dois indicativos da estratégia original. Quais são esses indicativos? A média da variação ao longo desses 20 anos. Então, para cada trade, para cada operação realizada, e nesse caso é um trade, né, do EURUSD, do Forex, que eu falei com vocês, para cada trade existe uma variação, para cima e para baixo. Ganhou 2%, perdeu 1%, ganhou 5%, perdeu 10% e por aí vai, ao longo dos 20 anos. Disso tudo, a gente tira uma média, tá? Que é uma média da variação, do resultado de cada trade. E dentro dessas variações também, a gente tira o desvio padrão. Então eu tenho esses dois indicativos. A média das variações ao longo dos 20 anos e o desvio padrão dessas variações. Com essas duas informações, a gente consegue simular dados aleatórios baseado nessas variáveis, né? Nessa média das variações e no desvio padrão, e com isso entender se num cenário aleatório quais são as chances de sucesso dessa estratégia. E eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, só que em forma de gráfico, para ficar um pouco mais interessante para a gente. Vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que eu vou pegar dados do mercado, baseado nesses indicadores, e fazer apenas duas simulações, de forma aleatória. Falou, baseado nessas estimativas, nessa média de variação e nesse desvio padrão dessas variações, eu vou fazer duas simulações aleatórias. Cada linha dessa é uma simulação. Temos aqui uma linha vermelha que deu positivo, né? Temos uma linha preta que deu negativo. Todas saíram aqui do 1, tá? Podem notar aqui do valor 1 aqui do lado. O que isso quer dizer? Que eu tive 50% de sucesso num caso aleatório, ou seja, a estratégia já não é tão replicável assim, né? Pode ser que ela deu prejuízo em metade das vezes e dê lucro na outra metade das vezes. Porém, duas simulações apenas é muito pouco. E se eu fizesse 10? E se eu fizesse 100? Né? E se eu fizesse 1000 simulações? Aí eu começo a ter base, eu começo a ter médias mais representativas do que realmente aquela estratégia poderia me dar no longo prazo. E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Esse é um gráfico de 1000 simulações da mesma estratégia de forma aleatória, ou seja, a simulação de Monte Carlo, tá? E cada linha colorida dessa é uma simulação. Cada linha dessa é uma simulação. E o importante a gente ver está justamente aqui, ó. Se eu traçasse uma linha reta partindo aqui do ponto 1, que é o ponto onde tudo começou, o que está para baixo dele são as simulações que eu tive perda, né? E o que está para cima são as simulações que eu tive ganho. E com isso é possível tirar uma média, que é a média que está representada aqui em forma numérica dos dados daquele gráfico. 1000 simulações ao longo de um ano, tá? 1000 simulações me dariam esse saldo médio. Tá? Se eu comecei com 1000 e estou com 1250, eu tive um lucro médio das 1000 simulações de 25% ao ano. Isso já me é um indicativo de consistência, ou seja, eu fiz 1000 simulações e eu tive ganho médio nessas 1000 simulações. Olha a porcentagem de simulações onde eu tive ganho agora, 78%, contra 21% de perda, que é justamente aquela diferença da linha, quando eu tracei a linha lá no ponto 1 do gráfico. Tá? Tudo que estava para cima dele é os 78% das simulações e 21% abaixo. E olha só, no meu ganho médio, meu saldo médio, durante as simulações onde eu tive ganho, é de 35%, mais de 35%. Né? Ou seja, eu tenho uma estratégia que em 1000 simulações de dados aleatórios do mercado, baseados no desvio padrão e na média das variações reais, eu ganhei em mais de 78% das vezes. O que isso quer dizer? Que eu estou trazendo a chance para o meu lado. Estatisticamente, eu tenho mais chance de ganhar do que de perder. Eu tenho 78% de chance de ganhar
contra 21% de chance de perder. Isso já me diz que a estratégia é mais confiável do que simplesmente o resultado que ela deu. Porque ela poderia ter dado um resultado por sorte e numa simulação de 1000, ela dá o inverso aqui. Ela dá 78% das vezes de perda e 21% das vezes de ganho. E justo aquela vez de ganho estava dentro dos 21%, ou seja, eu não repetiria uma estratégia dessa para aplicar meu dinheiro, porque a chance de eu ter prejuízo é muito maior do que eu ter perda, mesmo sabendo que eu tive, num fato real de mercado, numa condição real, um ganho, mas não quer dizer que isso é na maioria das vezes. Isso foi um caso pontual, né? Isso foi um caso pontual. Agora vamos voltar lá para o nosso gráfico. Eu quero mostrar para vocês agora, se eu tivesse feito não 1000 simulações para um ano, mas se eu tivesse feito 1000 simulações para 10 anos, o que viraria? Esse gráfico aqui são as 1000 simulações para um ano, né? Onde eu teria 78% de vezes ganho, né? Eu teria muito mais ganho do que perdas. Agora vamos ver em 10 anos. Tá aqui o gráfico. Vai ser muito mais difícil eu mostrar para vocês aqui o resultado, tá? Em termos de perda, porque como ele é exponencial, uma curva exponencial, ao longo de 10 anos, o saldo final cresce muito. Então vamos voltar lá para a nossa planilha e mostrar aqui para vocês em 10 anos o que é o resultado. E está aqui, ó, 99,2% das vezes com lucro. E com lucro de quanto? De 24,6%. Perdas apenas em 0,8% das vezes. E por que isso, Rodrigo? Por que aconteceu? Porque em um ano eu posso ter justamente um ano de prejuízo. Não quer dizer que os outros anos também vão ser de prejuízo. Quando eu jogo isso para 10 anos, eu meio que mantenho uma relação mais real da estatística, né, dessa estratégia. E eu acabo observando aqui que em quase a totalidade dela, 99%, ela foi positiva. Ou seja, essa é uma boa estratégia de longo prazo. Essa é uma estratégia que, se eu investir pensando não em ganhar dinheiro da noite para o dia, não em uma semana, não em um mês, nem em um ano, mas ao longo de 10 anos, de 15, de 20 anos, a tendência disso ser lucrativo, a chance disso ser lucrativo é muito grande. Tá bom? Essa é a forma que eu considero ideal para a gente analisar realmente e escolher estratégias para investir. Não olhe somente o resultado, isso não quer dizer absolutamente nada, isso pode ser um ponto isolado, pode ser um ponto fora da curva. Não olhe apenas o drawdown, isso também não quer dizer nada, você está dentro de renda variável, você vai ter risco, tem que aprender a conviver com isso, né? Se você não quiser ter risco, vai ter que reduzir rentabilidade, mas aí talvez seja melhor buscar uma renda fixa e não uma renda variável. E o que interessa no fim das contas? É justamente essa estatística, isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos que ver qual que é a chance de ganhos que eu tenho no longo prazo, e aqui eu estou simulando para um ano e para 10 anos, e olha aqui, mesmo em um ano, em 78% das vezes, essa estratégia foi lucrativa. Em 10 anos, em mais de 99% das vezes. Perfeito? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, né? De entendido um pouco mais do que é importante enxergar, do que é importante analisar para verificar se a sua estratégia vale a pena investir, para verificar se a sua estratégia realmente tem chances de ganho no longo prazo maior do que chances de perda. Forte abraço, a gente se encontra então no próximo vídeo.